O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais já recebeu 488 denúncias de irregularidades em propagandas eleitorais em todo o estado. 32 foram em relação à propaganda na internet e o restante diz respeito à propaganda de rua. Sobre o assunto, eu converso com o chefe do setor de propaganda eleitoral do TRE, Diogo Cruvinel. Diogo, essas denúncias são relativas ao quê em Minas Gerais? Olha, em Minas Gerais, essas denúncias elas dizem respeito a placas e cavaletes, aqueles cartazes e faixas que, embora sejam permitidos, eles devem respeitar algumas limitações de acordo com a legislação eleitoral. Então, existem limitações, por exemplo, de tamanho. Esses cartazes e essas placas e faixas devem ter no máximo 4 metros quadrados e quando colocadas em propriedades particulares, elas têm que ser feitas espontânea e gratuitamente pelo dono do muro, no caso, né, o eleitor. Então, hoje em dia não é mais permitido o pagamento para que seja veiculada uma propaganda eleitoral, sob risco de ficar caracterizada uma compra de votos, né? Uma captação ilícita de sufrágios. Pois é, como é que é feita esse contato entre o candidato e o eleitor? Muitas vezes essa questão da compra está nas entrelinhas. Tem que ser uma pessoa simpatizante do partido ou pode ser uma pessoa independente? Como que é feito esse contato entre o dono do muro e o candidato? Bom, aí no caso, o eleitor, se ele tiver uma ideologia que seja de acordo com a do partido ou do candidato, ele mesmo pode espontaneamente apoiar aquele partido ou candidato. Os partidos e candidatos podem, inclusive, apresentar as suas propostas para o eleitor. O que não pode haver é o pagamento, né, para veicular aquela propaganda, e não pode também ter entrega de brindes ou qualquer tipo de bem que possa oferir vantagem ao eleitor. Mas uma também configura uma irregularidade. Mas uma pintura de muro, por exemplo, às vezes o morador tem um muro mais ou menos estragado, o candidato acha que é estratégico, oferece para ele a pintura. Isso é considerado compra de voto? Não, vai depender da situação concreta, né? O candidato ele não pode oferecer, por exemplo, consertar o muro do eleitor, algo que depois das eleições o eleitor vai lá e tira a propaganda do candidato e fica com um muro novo, né? Dependendo da situação, isso pode ficar configurado, sim, a captação ilícita de sufrágio. Agora, e com relação ao patrimônio público? A gente sabe que é proibido, mas a gente vê bastante nas ruas árvores, postes com propagandas. Pode ou não pode? Não, não é permitido nenhum tipo de propaganda em bens públicos, como viadutos, passarelas. Não é permitido também propaganda em árvores e jardins, nem em postes de iluminação pública ou de sinalização de trânsito. E o eleitor que eventualmente identificar alguma dessas irregularidades pode entrar em contato com a Justiça Eleitoral. Ele pode usar o sistema de denúncia online, né, disponível na nossa página na internet pelo www.tre-mg.jus.br. Ele vai preencher um formulário eletrônico, né, indicando ali os dados da propaganda denunciada e seus dados pessoais. Então não é permitida a denúncia anônima, mas esses dados pessoais do eleitor, eles ficam restritos à Justiça Eleitoral e não são divulgados de forma alguma. O eleitor ele pode também procurar o cartório eleitoral mais próximo de sua residência. Ele se dirige pessoalmente. No estado de Minas Gerais, são 351 cartórios ao todo. E se o eleitor quiser, ele pode ainda procurar o representante do Ministério Público Eleitoral de seu município. Então, a Justiça Eleitoral conta com essa colaboração dos eleitores. O site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais é o www.tre-mg.jus.br. Reportagem Desirê Miranda.